A verdadeira razão de tudo. Esse é o tema do dia 7 do nosso devocional de Quaresma. Os 5 propósitos para os quais Deus nos criou e tem para a nossa vida. Bom dia para quem está entrando, Jennifer, Ricardo, Gustavo, Marli, meu pai. Bom dia, Débora, Jaqueline. Bom dia, Meire. Bom dia, Thalita. Mais um dia aqui. Hoje a gente está fechando a primeira semana de 40 dias, 42 o livro, na verdade. Bom dia, Kijara. Estamos aqui trabalhando a nossa fé, trabalhando a nossa conexão com a nossa essência, com a nossa fonte, para ter mais estrutura, mais força, mais paz, para reconectar, né, com tudo isso que a gente já carrega dentro de nós, mas que a gente perde a conexão porque a gente tá muito distraído por muita informação nesse mundo. Então vamos abrindo já o nosso coração. Quem tá entrando já vai respirando fundo, se conectando com você. Vai me ajudando, mandando aviãozinho para que mais pessoas venham aqui participar com a gente, se elas sentirem de fazer isso. Nós não podemos obrigar ninguém a participar com a gente, mas a gente sempre pode convidar, né? Então já mandei meus convites aqui. Então se você quer saber, quer sentir se você está no seu caminho certo, se você está realmente cumprindo o papel que você quer na sua vida, porque no nosso mais íntimo, no nível mais profundo, a nossa vontade e a vontade de Deus são uma só. Só que quando a gente está distraído, quando a gente está na superfície, a gente se perde da nossa verdadeira vontade. E a gente quer sempre o caminho mais fácil e não o caminho de transcender, que às vezes é o caminho mais difícil, às vezes é o caminho mais estreito. Alguém postou isso ontem, mas é o nosso caminho, e só o nosso caminho vai nos dar a realização que a gente busca. Só o nosso caminho vai nos dar a sensação de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então hoje é o dia 7, é o final da primeira semana. Já trabalhamos tanta coisa aqui, né? E na verdade esse caminho, essa primeira semana, o propósito dela é entender por que a gente está aqui. E depois nós vamos falar de forma mais específica a cada semana dos propósitos da nossa vida. No primeiro dia a gente falou sobre como tudo começa com Deus. Bom dia, Consul. No segundo dia, sobre como nenhum de nós é um acidente. Depois, no terceiro dia, a gente falou sobre o que está dirigindo a nossa vida nesse momento, para que a gente possa, a partir dessa consciência, tomar decisões mais claras. No dia 5, a gente falou sobre você foi feito para ser eterno. E é por isso que tantas vezes a gente quer que tudo seja eterno, sendo que nós fomos feitos para ser eterno, mas as situações da nossa vida não. As coisas não, só nós. E é difícil se despedir das coisas, das fases da vida. Mas tudo é passageiro, só nós que não somos. Inclusive o sofrimento é passageiro. No dia 5 a gente falou sobre enxergar a vida pelos olhos de Deus, porque nós vivemos a vida que nós enxergamos segundo aquilo que nós percebemos, e por isso que o nosso olhar precisa ser trabalhado constantemente.
Ontem nós falamos de como a vida é uma atribuição temporária e tudo que nós vivemos aqui está sendo confiado a nós. E quanto melhor a gente lida com aquilo que nos é confiado, mais nos será confiado. E o tema de hoje é a razão de tudo. É de certa forma até um resumo. Bom dia, Vitória, Daiane, mãe. Que bom que vocês estão aqui. Certo? Bom dia, Lúcia, Jorge, que eu vi entrando aí também. Então, gente, quem vai entrando, tenho 2 pedidos para vocês que estão entrando. Primeiro, começa a respirar, a se conectar com você, abrir seu coração, porque aqui você vai entrar em contato com coisas mais profundas que talvez você nunca tenha acessado, que talvez faça muito tempo que você não faz esse exercício. E por isso pode ser muito estranho, pode ser muito assustador e você pode querer fugir dessa consciência. Então, tenha dentro de você a consciência de que não é porque você entendeu algo aqui que você precisa aplicar isso imediatamente na sua vida, mas deixa isso entrar no teu coração e confia nos processos. Confia que o que você vai receber aqui é o que você precisa nesse momento. Coloque-se nessa postura de pegar daqui só o que vai servir para você e dispensar o resto, dispensar o que não for essencial, dispensar o que não é, o que talvez não seja para você. E como hoje eu trouxe bastante conteúdo e eu convido você que já está aqui a ficar até o final dessa live, porque nós vamos terminar com um exercício lindo. Eu vou começar a leitura do devocional. Então, para quem está começando hoje, como é que funciona? Eu vou lendo o devocional, que é esse devocional aqui, Uma Vida com Propósitos. E vocês vão ouvindo e eu vou fazendo pausas e comentando enquanto eu estou fazendo a minha leitura. Então, eu quero que vocês fiquem à vontade e peço para vocês que vocês vão interagindo comigo, que vocês vão me dizendo se tá... Bom dia, Isa, Alzira, Cláudia, Fábio, Rosiane. Então eu preciso da interação de vocês, tá? Para saber se a mensagem tá chegando, se tá fazendo sentido. Então fiquem à vontade para interagir comigo. Não esqueçam de compartilhar essa live e de mandar aqui do lado os coraçõezinhos, porque quando você manda esses coraçõezinhos, o Instagram entende que essa live é relevante e ele mostra ela para mais pessoas, tá? Então é assim que nós retribuímos aquilo de bom que a gente está recebendo. Nem sempre a gente precisa fazer algo para a pessoa que está entregando, que está se colocando a serviço, mas quando a gente passa adiante, a gente está retribuindo. Ó, o Jorge falando que fez a leitura dele em lives. É maravilhoso, né? Eu já li, já presenteei muita gente com esse livro, sempre tem cliente meu lendo, e eu resolvi fazer também esse momento aqui ao vivo com mais pessoas e tá sendo muito gostoso. Inclusive eu sempre tô trazendo exercícios para fazer junto, outras leituras complementares. Então hoje eu trouxe aqui Evangelho de João, hoje eu trouxe o livro de Coríntios, trouxe uma meditação pra gente finalizar. Então eu tô com o coração bem quentinho, tô bem empolgada para esse conteúdo de hoje. E vou começar, gente. Então, a partir de agora, vejam se a velocidade tá boa, se tá fazendo sentido e vamos participar dessa troca aqui, tá? A razão de tudo. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para sua glória. A Ele seja a glória para todo o sempre. Romanos.
O Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Provérbios. Tudo é para Ele. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo você. Deus criou todas as coisas para sua glória. Não fosse a glória de Deus, não existiria nada. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que Ele é a essência da sua natureza, o peso da sua importância, o brilho de seu esplendor, a demonstração de seu poder e o ambiente de sua presença. A glória de Deus é a expressão da sua bondade e de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas. Onde está a glória de Deus? Basta olhar ao redor. Tudo que foi criado por Deus reflete a sua glória de alguma forma. Vemos isso em toda parte, seja na partícula mais microscópica, seja na incomensurável Via Láctea. Vemos isso no pôr do sol e nas estrelas, bem como nas tempestades e nas estações do ano. A criação revela a glória de nosso Criador. Na verdade, aprendemos que Deus é poderoso, que Ele aprecia a diversidade, ama a beleza, é organizado, sábio e criativo. A Bíblia diz: os céus declaram a glória de Deus. E é só observar para perceber, né? Deus tem revelado sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Revelou-a inicialmente no Jardim do Éden, depois a Moisés no tabernáculo, no templo, por meio de Jesus, e hoje por intermédio da igreja ou das igrejas, né? Foi descrita como um fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça, uma luz resplandecente. No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. A Bíblia diz: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. A glória de Deus pode ser muito mais bem observada em Jesus Cristo. Ele, a luz do mundo, revela a natureza de Deus. Graças a Deus já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Jesus veio a esse mundo para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, uma glória cheia de graça e de verdade. Deus possui uma glória inerente, porque é Deus, e ela faz parte da sua natureza. Não há nada que possamos agregar à sua glória, assim como seria impossível aumentar o brilho do sol, mas somos instruídos a reconhecer a sua glória, honrar a sua glória, declarar a sua glória, louvar a sua glória, refletir a sua glória e viver para a sua glória. Nós somos criação de Deus, nós também somos expressão da sua glória, mas nós somos livres. E porque nós somos livres, nós precisamos escolher conscientemente expressar a sua glória. Porque se a gente decide viver para os nossos interesses, viver pelo medo, viver pela autoproteção, viver pela autossuficiência, nós estamos decidindo não necessariamente fazer parte da sua glória. Fazer parte da glória de Deus requer de nós
permissão, requer de nós abertura, requer de nós entrega. Porque para participar da sua glória, a gente precisa respeitar o mistério, se render ao mistério, não querer tanto resposta para tudo, mas se colocar na vida numa posição de rendição, numa posição de aprendizado, numa posição de prontidão. Então, nós somos a glória de Deus, mas nós temos o poder de escolher seguir por esse caminho ou não. E por que nós somos convidados, a viver pela sua glória? Porque Deus é digno. Devemos a Ele toda a honra que pudermos dar. Ele é o nosso Criador, Ele é a nossa fonte, Ele é o autor da nossa vida. Uma vez que Deus criou todas as coisas, Ele é digno de toda a glória. Ele criou tudo aquilo que nós temos hoje na nossa vida. Ele criou as pessoas que nos acompanham na jornada, Ele criou todos os recursos de que nós usamos, a internet, o celular, Ele capacitou as pessoas que criaram tudo isso. Desde o alimento que a terra produz, a água, o ar, a luz, tudo é um presente dele para nós. Então nós estamos honrando tudo isso? A Bíblia diz: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Em todo o universo, somente 2 das criações de Deus falham em glorificá-lo: anjos caídos ou demônios e nós, pessoas. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de render glória a Deus, ou seja, em amar qualquer outra coisa. Bom dia, Rosileide, bem-vinda. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de render glória a Deus, ou seja, em amar que a Deus. Ou seja, aquele momento que você se identifica com alguma coisa na sua vida e se torna escravo daquilo, em vez de se tornar pleno. Travou aqui, voltou. Jesus nos mostrou que nada é capaz de nos corromper em espírito, a não ser que a gente permita. Recusar-se a glorificar a Deus é um ato extremo de rebelião, e foi esse pecado que causou a queda de Satanás, bem como a do ser humano. De maneiras diferentes, todos nós vivemos para nossa própria glória. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nenhum de nós tem oferecido a Deus, por meio da nossa vida, a glória que Ele merece. Esse é o pior pecado e o maior engano que podemos cometer. Entretanto, viver para a glória do Senhor é a maior realização que podemos alcançar em nossa existência. Deus diz: todos eles são meu próprio povo, eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Logo, esse deve ser o objetivo supremo da nossa vida. Como eu posso glorificar a Deus? Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo o que me mandaste fazer. Será que se Jesus tivesse pensado só nele mesmo, no que era mais confortável ele fazer, se ele não tivesse se submetido a tudo que ele se submeteu, ele teria servido tanto aos propósitos de Deus e impactado tanto a nossa vida há tanto tempo? Jesus glorificou a Deus cumprindo seu propósito neste mundo. Nós honramos ao Senhor da mesma forma. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Os pássaros glorificam a Deus ao voar, gorjear, ao fazer um ninho e realizar outras atividades próprias dos pássaros, conforme Deus tinha planejado.
Mesmo uma humilde formiga rende glória a Deus quando cumpre o propósito para o qual foi criada. Ele fez as formigas para serem formigas e fez você para ser você. Ireneu disse: a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Existem muitas formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas nos 5 propósitos que Ele estabeleceu para a sua vida. Passaremos o restante do devocional estudando eles detalhadamente, mas hoje, na nossa lição de hoje, nós vamos passar uma visão geral desses 5, tá? Damos glória a Deus ao adorá-lo. Adorar é o nosso primeiro dever para com o Senhor e adoramos ao apreciá-lo. E como é que a gente vai adorar a Deus? Não só na nossa conexão, igual a gente está fazendo aqui agora? Não, mas na nossa vida, entendendo que tudo que acontece na nossa vida é uma manifestação de Deus, com algum propósito específico, de nos moldar, de nos enviar, de nos chamar para uma missão. Então, quando a gente tem essa postura aberta para a vida, a gente está glorificando a Deus. Quando a gente percebe a bênção diária, sem precisar que Deus tire da gente para valorizar. Desde o ar que você respira, tua saúde, tua disposição, você está glorificando a Deus. Quando você usufrui, quando você celebra. Quando você percebe as bênçãos nos detalhes, nas pequenas coisas. C.S. Lewis disse: quando Deus nos diz que devemos adorá-lo, de fato está nos convidando a estar na melhor das companhias. Ele deseja que a nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças, prazer e satisfação, não obrigação. John Piper observa que é quando estamos mais satisfeitos em Deus que Ele é mais glorificado em nós. Tem uma passagem na Bíblia que fala que aquele que muito tem, muito mais lhe será dado. E aquele que nada tem, ainda mais lhe será tirado. O que quer dizer isso? Que enquanto a gente não abre os olhos para enxergar as bênçãos diárias na nossa vida, as bênçãos nas pequenas coisas, nos detalhes, nas portas que se abrem e nas portas que se fecham, enquanto a gente resiste a tudo isso e quer que seja de outro jeito, Deus vai precisar tirar coisas de nós para que a gente perceba o valor que elas têm. E já quando eu começo a perceber, quando eu mudo o meu olhar para enxergar tudo de bom que eu tenho, então Deus diz: essa pessoa está preparada para receber mais, porque ela vai usufruir, porque ela vai multiplicar. Porque se Ele dá para alguém que não nem percebe, nem valoriza, nem aproveita, Ele está desperdiçando a sua criação com essa pessoa. Ele vai entregar a sua criação onde ela vai ser bem utilizada. Adorar é muito mais que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e oferecer a nós mesmos para o cumprimento dos seus propósitos. Quando usamos a nossa vida para a glória de Deus, tudo o que fazemos pode se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz: usem todo o seu corpo como instrumento para fazer o que é justo, para a glória de Deus. Então, é fazer o que a gente sabe que precisa ser feito, é se abrir para fazer o que a gente sabe que é certo, é se submeter àquilo de ruim e tirar algo de bom. Tudo isso glorifica a Deus. Damos glória a Deus ao amar outros fiéis. Quando você nasceu de novo, se tornou parte da família de Deus. Seguir Cristo não significa apenas acreditar, mas também pertencer e aprender a amar a família de Deus. Quem é a família de Deus? A família de Deus sou eu, a família de Deus é você, a família de Deus são as pessoas que você ama e a família de Deus são as pessoas que você não gosta.
A família de Deus são as pessoas que te fazem bem, e a família de Deus são as pessoas que te fazem mal. Isso quer dizer que você precisa carregar essas pessoas, que você precisa conviver com essas pessoas? Não. Mas isso quer dizer que você deve respeito a essas pessoas. Respeito ao diferente, respeito àquilo que eu não posso entender. João escreveu: nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Paulo disse: aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo nos aceitou. Assim, Deus será glorificado. É sua responsabilidade amar como Deus ama, porque Deus é amor. E isso confere honra a Ele. Jesus disse: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amar é pensar, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, sempre lembrar disso, o próximo como a mim mesmo. Eu quero ser aceito, então eu devo aceitar. Eu quero ser respeitado, então eu devo respeitar. Eu quero permanecer num relacionamento que seja saudável e com isso me ajude a cumprir os meus propósitos, então eu preciso saber a hora também de respeitosamente me afastar. De respeitosamente colocar limite, porque não é só amar o próximo, é amar a mim mesma também. Porque se eu permito que pessoas abusem de mim, que pessoas me maltratem, eu estou dificultando o cumprimento dos meus propósitos. E o mesmo jeito, como eu me trato? Se eu fico me maltratando, se eu fico me criticando, se eu fico só me culpando, se eu acho que nada que eu faço é bom, eu também estou pegando a glória de Deus que habita em mim e desvalorizando isso. Então é você enxergar que você é um ser imperfeito, que você é um ser que está aqui para aprender, e é isso, é aprender. Para aprender não precisa ter violência, não precisa ter agressividade. Para aprender precisa abertura, precisa humildade, precisa a gente entender que a gente é falho igual todo mundo. E por que a gente falha de forma diferente? Porque aparentemente algumas pessoas falham mais do que as outras. Porque nós estamos em condições diferentes. E cada pessoa vai dar o seu melhor segundo as suas condições, segundo o seu contexto, segundo a sua história de vida, segundo os seus recursos internos. Então, para nós, às vezes o que algumas pessoas fazem pode ser incompreensível. E só é incompreensível porque a gente não sabe a história inteira. E é por isso que Deus é um Deus de amor, é um Deus de perdão, é um Deus de redenção, porque Ele sabe tudo a nosso respeito. E assim como Ele sabe tudo sobre a Tainá, Ele também sabe tudo sobre as pessoas que já fizeram mal para a Tainá. E todos são seus filhos. Todos têm a mesma misericórdia. Só que a Tainá não é tão grande como Deus a ponto de conseguir conviver com todos os vícios emocionais e as dores dos outros, carregando isso nas costas. Então é um gesto de humildade quando a gente se retira de um ambiente que faz mal. Porque se a gente não fizer isso por nós, a gente não está cuidando do nosso coração o suficiente para que ele se mantenha aproximado de Deus, da bondade. Se eu não cuido do meu coração, eu estou correndo o risco de ser contaminada e de respingar dores em outras pessoas. Damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. Depois que nascemos na família de Deus, Ele nos induz à maturidade espiritual. E o que seria isso? Maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus na forma de pensar, sentir e agir.
Quanto mais você desenvolve o caráter cristão, mais glorifica a Deus. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. E para nos ajudar nessa tarefa, são vários evangelhos, contando a história de Jesus, para a gente entrar sempre em contato. É um aprendizado infinito por meio de tudo que Ele fez, das escolhas que Ele tomou, das histórias que Ele contou. É uma fonte infinita de aprendizado para a nossa vida. Quando você aceitou Cristo como Salvador, Deus lhe concedeu nova vida e nova natureza. Agora, no restante de sua vida terrena, Ele quer dar continuidade ao processo de transformação da sua personalidade. A Bíblia diz que vocês sejam sempre cheios do fruto da sua salvação. Todas essas boas coisas produzidas em sua vida mediante Jesus Cristo, pois tudo isso será para a glória e louvor de Deus. Aí sobre Jesus, vou trazer uma passagem que ele falou aqui, que está no livro de João 15. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus jamais teria conseguido passar por tudo que ele passou por nós se ele não tivesse independência do Pai, em constante conexão com o Pai. Então, com nós precisamos de mais dependência ainda, de mais conexão ainda, senão a vida pesa. Senão a gente acha que tudo que está dando certo e tudo que está dando errado é produção nossa, e não, às vezes tem um propósito que a gente nem sabe. Às vezes é só uma questão de aceitar e continuar aprendendo. Se Jesus não tivesse na dependência, todo o mal que ele sofreu, ele teria tomado como é para ele. Por que essa pessoa está me fazendo mal? O que eu errei? O que eu tenho que melhorar? Ele ia buscar a aceitação do mundo. Ele ficaria dependente do mundo. Ele ficaria dependente de pessoas que não sabem tudo, que erram. E como que a gente pode trazer isso para a nossa vida? Do que a gente está dependendo? A gente está dependendo de Deus? Ou a gente está dependendo das coisas do mundo?
Damos glória a Deus servindo aos demais com nossos dons. Deus dotou cada um de nós com talentos, dons, capacidades e habilidades exclusivos. A sua vocação não é um acidente. Deus não lhe concedeu habilidades para seus propósitos egoístas, mas para o benefício de outras pessoas, assim como outros receberam habilidades para beneficiar você. A Bíblia diz: Deus concedeu dons a cada um de vocês, de sua grande variedade de dons espirituais. Administre-os bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros? Ajudem com toda a força e energia que Deus os capacitou. Assim, Deus será glorificado. Então, não ajudem as pessoas, não compreendam as pessoas, porque elas vão reconhecer, porque elas vão te agradecer, porque elas estão satisfazendo a sua expectativa. Quantas vezes você não sentiu que não veio reconhecimento? Que não veio o amor que você esperava, a compreensão que você esperava? Mas será que talvez você não está lá justamente para levar um pouco disso para aquela pessoa? Porque se ela não está oferecendo, ela não tem dentro dela. E talvez ela esteja precisando. E talvez Deus tenha te colocado lá para isso. Não para satisfazer a sua necessidade, porque se você está com necessidade de reconhecimento, de aceitação, de aprovação, você não está na dependência. Porque Deus já te aceitou, Deus já te aprovou. E é essa a aprovação essencial, porque Ele conhece o nosso coração como ninguém. Então não deposite isso nas pessoas, mas perceba diante de quem Deus está te colocando e como é que você vai ser a luz dele naquela situação. Isso vai se manifestar especialmente nos relacionamentos mais difíceis, mais desafiadores. Ele está querendo te ensinar alguma coisa, ele está querendo te levar ali por algum motivo. Agora eu vou ler um trecho lindo, abre o coração, sobre dons e talentos. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, ou seja, apegados a coisas materiais, de uma forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. E aqui muitas vezes é interpretado como outras crenças, né? Eu vou interpretar isso aqui como materialismo, tá? Como eu já venho falado aqui, né? Se apegar às coisas do mundo. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer.
Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que eu não sou mão? Não pertenço ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que eu não sou olho? Eu não pertenço ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Por isso que a Tainá tem dons e talentos diferentes e fraquezas diferentes, para que a Tainá se coloque a serviço em algumas situações e para que a Tainá seja servida em outras situações por outras pessoas do corpo de Cristo. E todas são importantes. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta da honra, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata,
não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é muito forte. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Essa parte sempre mexe muito comigo. Então, vivendo esses dons do Espírito, fazendo parte do corpo de Cristo, da forma como Ele nos criou, Deus será glorificado. Damos glória a Deus falando dele às outras pessoas. Deus não quer que o amor e os propósitos dele sejam mantidos em segredo. Depois que conhecemos a verdade, Ele espera que a compartilhemos com os outros. É um enorme privilégio poder apresentar Jesus às pessoas, ajudando-as a descobrir o propósito da vida delas e preparando-as para o destino eterno. A Bíblia diz que à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. Qual será o objetivo da sua vida? Viver o restante da sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em prioridades, agenda, relacionamentos e algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil, não o mais fácil. Até Jesus teve dificuldades com isso. Sabendo que estava para ser crucificado, ele clamou: minha alma está perturbada, mas será que devo dizer: Pai, livra-me dessa hora? Pois foi com esse propósito que vinha essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Jesus deparou com uma bifurcação em seu caminho. Cumpriria ele seu propósito, glorificando a Deus, ou recuaria, em troca de uma vida confortável e egoísta? A mesma situação está diante de você. Viver para objetivos, conforto e prazer próprios, ou viver o restante da vida para a glória de Deus, sabendo que Ele prometeu recompensas eternas. A Bíblia diz: qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela é, a está destruindo. Mas se você perde a sua vida, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. Esse é o momento de definir essa questão: para quem você irá viver? Para você mesmo ou para Deus? Você pode hesitar imaginando se terá forças para viver para Deus, mas não se preocupe. Deus lhe dará tudo o que for necessário se você fizer a escolha de viver por Ele. A Bíblia diz: tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer
pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus, a melhor convocação que já receberam. Nesse exato momento, Deus o está convidando para viver para a glória dele, cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para você. Essa é realmente a única maneira de viver. Qualquer outra coisa é apenas existir. A verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus Cristo. Se você não está seguro de já ter feito isso, tudo o que precisa é receber e acreditar. A Bíblia promete aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E quanto a você, vai aceitar a oferta de Deus? Eu me emocionei muito até aqui porque eu percebo muita mudança na minha vida desde que eu comecei a aceitar essa oferta. Em primeiro lugar, creia. Creia que Deus te ama e te criou para um propósito. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus te escolheu para ter um relacionamento com Jesus, que morreu na cruz por você. Creia que não importa o que você fez no passado, Deus quer perdoá-lo. Em segundo lugar, receba. Receba Jesus em sua vida como seu Salvador. Receba o perdão dos pecados. Receba o Espírito que o capacitará a cumprir o propósito da sua vida. A Bíblia diz: é por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo, vida plena e eterna. Onde quer que você esteja lendo esse livro, incline a sua cabeça e em voz baixa faça a oração que mudará o seu destino eterno. Jesus, eu creio em você e o recebo. Se você fez essa oração com sinceridade, parabéns! Bem-vindo à família de Deus! Você agora está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para sua vida. Recomendo que você fale sobre a sua decisão a alguém, pois vai precisar de apoio. Agora, respira fundo comigo, puxa o ar bem fundo e solta devagar. Exatamente, Jorge. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos, né? Porque Deus quer que a gente faça isso. Agora vão fechando os olhos, quem puder, respirando bem fundo. Quem não puder, escuta com os olhos abertos, mas com o coração, com atenção. Momento de se conectar com Deus. Escuta. Eu vejo suas dúvidas. Vejo você perdido em críticas, medo, culpa, comparações, agressividade, ciúme, inveja, ganância, sensação de impotência, eclodindo em picos, às vezes disfarçados por momentos de calmaria e euforia passageira. Você olha o mundo através de uma lente cinza, sem sal, sem vida, sem alegria, sem poesia, sem música, sem amor. E assim caminha, esperando que um dia melhore. Mas como algo pode melhorar se você caminha a partir do medo, da insegurança, da culpa? Como pode melhorar se você vive fugindo da mediocridade e é só para isso que tem olhos? Suas neuras constroem o mundo que você vê e você tropeça
e se machuca. Se machuca nas relações, no dinheiro, nas emoções interiores, polui seu corpo, sua mente, seu espírito. Sua autoconfiança é destruída a cada tombo. Você se sente só, não confia mais em ninguém, nem no seu parceiro, nem nos seus pais, nem no seu Deus, nem no seu mestre, nem em si mesmo. Você bem que tenta se reerguer, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e cai outra vez. Até quando? Até quando você vai duvidar que esse mundo, do jeito que é, foi criado para você usufruí-lo? Até quando você vai duvidar que eu não te desamparei um segundo sequer? Até quando você vai rejeitar as lições que eu lhe dou para que possa aprender a viver em paz, pisando ereto sobre o solo, conectado comigo, entregue ao fluxo da vida, fazendo aquilo que a vida deseja que você faça e não o que o seu ego doentio está te empurrando a fazer? Eu entendo, você precisa tentar do seu jeito para se sentir forte e poderoso. Sim, eu concordo, mas aquilo que eu tenho para lhe dar, você não consegue obter com a sua mente e a sua vontade apenas. É preciso apequenar-se. É preciso voltar para casa, meu filho, minha filha. Eu estou te chamando há tanto tempo. O meu império é todo seu. Para que tentar construir outro? Que por melhor que seja, só será sombra de algo infinitamente mais belo e perfeito. O meu império, que não pode ser imitado. Volte para casa. Coloque-se como filho, nem que seja somente uma vez. Entregue-se. Deixe de tentar do seu jeito. Cada lágrima que você derrama, em cada tombo, dói como uma facada. O seu sofrimento dói em mim também. E eu digo, ele não é mais necessário. Deixe que as lágrimas rolem. Apequene-se. Volte para casa. Venha descansar e venha se abastecer de gratidão, de fé, de abundância, de coragem, de paz, de alegria, de beleza, de amor. Eu estou aqui, sempre estive, sempre vou estar. E nunca duvide, eu nunca te julguei. Nada do que você fez tira o seu brilho. Nada do que você faz pode macular a sua beleza. Você é meu filho, e que importam as suas vestes? Bata na porta e ela será aberta, mas bata com sinceridade, bem pequenininha, como filho, como filha, somente uma vez. Respira fundo. O que falta para você ser filho, para você ser filha e viver para a glória de Deus? E assim terminamos a nossa primeira semana de devocional. Como é que vocês estão saindo daqui? Alguém quer fazer um comentário? Alguém tem uma pergunta para fazer?
Valeu a pena? Então, gente, eu espero vocês amanhã. Daqui a pouco essa live vai pro feed. Quem puder ir lá e deixar um comentário ou printar a live e postar nos seus stories e me marcar, para que mais pessoas venham viver essa jornada e se conectar com Deus. É isso que Ele quer. Ele quer que nós chamemos, Ele quer que nós passemos adiante. Então eu conto com vocês para isso, tá? Um beijo no coração, um dia bem abençoado para todos nós e até amanhã. Obrigada, viu? Obrigada por estarem aqui, obrigada pelo carinho, pelo feedback e tchau, tchau.